Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez a gente juntos aqui nos nossos 15 minutos, esse tempo nosso para conversarmos a respeito da Palavra de Deus, um tempo para a gente meditar na verdade, para a gente refletir aquilo que Deus deixou como preciosidade para nós, para que transformasse as nossas vidas. Nós entendemos que a Palavra de Deus é a voz de Deus o tempo inteiro falando conosco. Então, por mais que muitas vezes a gente se sinta sozinho, por mais que a gente até esteja sozinho, nós sempre temos a palavra, sempre temos o Senhor e o Espírito falando conosco o tempo inteiro. Basta nós que somos privilegiados abrirmos a Bíblia e lermos a palavra segundo a inspiração do Espírito Santo, e nós seremos então fortalecidos, edificados, instruídos. É precioso realmente a gente poder estar na presença de Deus. Olha para esse momento então como um momento realmente importante para nós, um momento para a gente estar junto. Fica comigo mais esses minutos, esse tempo que se segue, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre a Palavra de Deus, sobre a verdade da Palavra de Deus. Eu quero hoje comentar com vocês a respeito de uma expressão que Paulo traz na segunda carta aos Coríntios, e que ele fala sobre um ministério da reconciliação. Ele apresenta para nós, apresenta para a igreja uma responsabilidade de reconciliar as pessoas com Cristo, dizendo que nós fomos primeiramente reconciliados. E ele traz então, na sequência, ele traz para nós uma passagem que eu quero ler aqui para vocês, que diz assim: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Ou seja, Deus falando através de nós. Nós somos embaixadores em nome de Cristo. Nós falamos em nome do Senhor. E esse conceito que a palavra de Deus traz, na verdade, ele resgata o conceito de embaixador. Ele está dizendo de alguém que representa um reino numa terra estranha. Eu e você, então, somos representantes do reino de Deus nessa terra que é tão diferente dos princípios que nós temos aprendido na palavra, na verdade, que temos aprendido com o Senhor. Nós estamos, então, nesse tempo aqui, representando um reino, representando o reino de Deus. Para que eu possa realmente representar esse reino, é importante que eu conheça esse reino. Porque quando nós falamos de embaixadores, e esse conceito, então, que é um conceito comum, nós pensamos pessoas que nasceram num determinado país, numa determinada nação, e elas, então, vão para outro lugar, vão para outro país e representam, então, o país de origem, de onde eles nasceram, de onde eles carregam uma tradição, de onde eles carregam um costume, de onde ele carrega valores. Ele vai para um outro lugar, então, e representa esse país. Nós estamos aqui nesse lugar, no nosso caso, estamos aqui no Brasil, algumas pessoas em outros países, mas esses que tiveram um encontro com o Senhor, eles são representantes do reino de Deus. Ou seja, eles passam a ser cidadãos dos céus. Eles passam a estar com o Senhor ligados espiritualmente e representando o reino de Deus aqui. Para que a gente possa, então, representar realmente esse reino, nós temos que ter muito mais a cara do reino de Deus do que a cara dessa terra, do lugar onde nós estamos. Nós temos que ter a característica realmente do reino, nós temos que ter a cultura do reino, nós temos que ter os valores do reino, nós temos que ter até mesmo o sotaque do reino. Nós vamos sendo transformados, então, nesses representantes fiéis do reino de Deus. É um processo de transformação para nós, onde cada vez nós nos parecemos mais com os cidadãos dos céus, mais parecemos com Jesus Cristo e menos com as pessoas que estão aqui nessa terra. Nós vamos, então, sendo diferentes. Mas, pelo fato de nós sermos embaixadores, é normal, é natural e é necessário que a gente esteja aqui, que a gente esteja nessa terra estranha, fazendo a diferença. Como diz o texto que nós lemos, é como se Deus exortasse através do nosso intermédio. Se nós somos embaixadores de uma outra terra, de uma outra nação, nós representamos os interesses daquela nação. Então, nesse lugar onde nós estamos defendendo a nossa nação de origem. Nós estamos defendendo a nossa nação verdadeira, o lugar de onde nós pertencemos realmente. Nós defendemos o reino dos céus no lugar onde nós estamos. A
Agora, o que é defender o reino de Deus nesse lugar? Se não levar a verdade do reino, se não levar os costumes do reino, se não levar a santidade do reino, se não levar a imagem do reino. Nós não somos agentes secretos, nós somos embaixadores. É declarado que nós pertencemos ao reino de Deus. A nossa casa é a embaixada, nossa casa é o lugar onde o território, na verdade, é do reino de Deus e não desse mundo. Um lugar onde o inimigo não pode entrar, o inimigo não pode atormentar. Ele não tem legalidade para estar ali. Aquela casa pertence ao Senhor, pertence ao reino. Nós estamos, então, representando o desejo, a vontade, o interesse do reino. E aí a palavra que nós citamos aqui, que Paulo escreve aos Coríntios, ele fala sobre o ministério da reconciliação. Ou seja, se não é o interesse maior do reino, o interesse maior do reino de Deus, que pessoas se acheguem ao reino de Deus. O maior interesse dessa nação, dessa terra, desse povo, desse Deus, desse Senhor, desse Rei, é que outras pessoas se acheguem a Ele. Nesse sentido, então, nós somos embaixadores e o nosso trabalho, a nossa missão é trazer pessoas para dentro do reino. É resgatar pessoas e transformar a nacionalidade dessas pessoas. Transformar essas pessoas em novos embaixadores do reino de Deus. Nós somos a boca de Deus aqui. Nós estamos caminhando, nós somos os pés do Senhor. Nós estamos então falando em nome de Deus, nós estamos proclamando esse reino e convidando pessoas então a participar deles. Nós então resgatamos vidas, nós resgatamos pessoas, nós conduzimos pessoas a essa reconciliação. Como diz o texto, uma vez que nós fomos reconciliados, agora nós recebemos um ministério, a responsabilidade da reconciliação. Aconteceu comigo e com você. Nós fomos alcançados e fomos então restaurados na identidade com o Pai. O nosso trabalho aqui é fazer essa diferença. Que eu e você possamos considerar o quanto que nós temos a identidade do reino e o quanto que nós estamos conduzindo pessoas a conhecer essa verdade. Quanto que as pessoas estão enxergando desse reino? Qual é o costume que eu tenho passado? Qual é o sotaque com que eu tenho falado? Qual é a verdade que eu tenho anunciado com a minha vida? Quais são as esperanças que me movem? Quem é que realmente comanda a minha vida? Onde está realmente meu coração? Todas essas verdades vão falar de que reino que eu pertenço, o reino que eu represento. Então eu e você, como embaixadores, nós assumimos uma responsabilidade. Deus está falando através de nós. Deus está usando as nossas vidas nessa terra, nesse lugar. E a nossa missão, o nosso trabalho, o objetivo que nós temos é conduzir pessoas a esse reino. É fazer com que elas sejam transformadas na sua essência. Que elas sejam transformadas na sua nacionalidade. Que eu e você possamos assumir esse ministério, cumprir a risca, deixar Deus usar a nossa vida, os dons que nós temos, aquilo que o Senhor derrama sobre nós, independente do dom que você tem, da forma como você exerce. No final, o ministério é só esse. No final, o ministério é conduzir pessoas à verdade, conduzir pessoas à luz, conduzir pessoas à libertação, conduzir pessoas ao reino de Deus. Quero orar por você, pela sua casa, para que Deus continue fazendo essa obra através da sua vida. Amém? Pai eterno, eu te agradeço, Deus, porque o Senhor tem chamado pessoas para reconciliar com o Senhor. Através de Cristo Jesus, nós temos então esse acesso ao Senhor. Reconciliados pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu cuidado, nós nos tornamos filhos, nós nos tornamos todos uma única família, nós nos tornamos representantes do teu reino. Somos embaixadores porque permanecemos nessa terra estranha. Mas aqui, ó Deus, nós temos um chamado para sermos luz, para sermos sal, para representarmos o Senhor, para falarmos em nome do Senhor e conduzirmos as pessoas à tua verdade. Conduzirmos pessoas para mudar a nacionalidade. Que o Senhor nos ajude, Pai, nesse trabalho. Que o Senhor nos revista, então, dos dons, daquilo que nos cabe, para que a gente possa fazer a diferença, mas que no nosso coração, claramente,
tenha o propósito de fazer a vontade do Senhor e conduzir pessoas à tua verdade, Deus. Usa as nossas vidas, usa os nossos relacionamentos, os lugares onde nós estamos, para que a gente possa fazer a diferença. Abençoa, Pai, o nosso lar, nossa família, nossa casa, a nossa história, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, fortaleça vocês, em nome de Jesus.